Fala galera, Pedro Ferreira chegando na área com mais um vídeo pra vocês. Botafogo está perdendo gás, o Palmeiras já colou e na próxima rodada pode assumir de vez a liderança do campeonato. E aí o Botafogo vai se ver em apuros e os torcedores e o time do Botafogo já estão vivendo o drama do ano passado. O Corinthians, dessa vez, vai de arrasta pra Série B e o Flamengo deu uma retomada com uma vitória com muita dificuldade e a torcida ainda no pé do time. Bora pro vídeo. A vitória do Flamengo, mesmo aí sendo por 1 a 0, uma vitória simples em cima do Atlético Paranaense, teve uma repercussão muito negativa ainda nos torcedores que estão reclamando muito do Tite e teve muito protesto no jogo de hoje. O Palmeiras, no sábado, conseguiu fazer um jogo lento, que é aquele jogo chato do Palmeiras que volta a não ter a pressão, volta a não jogar no campo do adversário e começa a ter passes. Eu acho que isso é um pouco do Rafael Veiga, tá? A diferença do Veiga e o Estevão é que o Estevão procura as jogadas e pressiona mais lá em cima e o Veiga procura tocar mais a bola e deixa o jogo do Palmeiras muito mais lento. Conseguiu a vitória, que agora briga de vez pelo título. Fica aí a 2 pontos do Botafogo, que tá perdendo gás. E botafoguenses, vocês já estão tremendo de novo. O time do Botafogo tá de novo na sina do ano passado de perder o título, faltando aí agora poucas rodadas, né? Faltando 10 rodadas agora para terminar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem perdendo o gás, né? Tanto da liderança quanto fisicamente falando. Mais um jogo onde o Botafogo sofreu. Teve até um gol, né, anulado no finzinho. E o Grêmio, que é um time que está brigando pelo rebaixamento, todo desorganizado, não conseguiu ainda, né, fazer um bom campeonato com o Renato Gaúcho. E mesmo com as contratações, o Botafogo sofreu muito. Até teve um lance no finalzinho do jogo ali do Botafogo e Grêmio, que o Kahneman sai driblando e se, sei lá, ele consegue um chute com um pouquinho mais de precisão, poderia ter feito a vitória. E aí, nesta rodada já, o Botafogo já teria perdido a liderança para o Palmeiras. O Palmeiras fez o seu jogo burocrático de novo, com o Rafael Veiga jogando numa posição no mesmo lugar do Estevão, mas com uma mentalidade de futebol completamente diferente. Um jogo muito mais lento. Tudo bem que o adversário permitia essa dificuldade ao Palmeiras, que o Atlético Mineiro vinha leve, né? Veio classificado para a próxima fase e veio pegar o Palmeiras na esperança de ver o que acontecia. Veio leve, né? Os jogadores do Atlético Mineiro até brincaram com isso na coletiva ali de pós-jogo, né? Na zona mista, que o time estava leve, já estava classificado e conseguiu tirar um peso. Então o Palmeiras fez aquele jogo de novo, mais uma vez, um jogo lento. Melhorou um aspecto do Palmeiras, que é deixar os chutões de lado, não tem mais os chutões. E aí quando entra Rony em campo, o time vai de arrasta para cima de vez, porque não consegue jogar com o Rony. E aí o Abel toma um tapa na cara, né, com todo o carinho, né, vamos dizer assim, que é colocar o Dudu e o Dudu salvar o jogo, salvar a pele do Abel, porque o Palmeiras estava empatando o jogo até ali, e aí o Dudu sofre um pênalti numa jogada característica dele, né, que é pegar a bola e tentar esse drible para ir para a linha de fundo e cruzar para trás, ou, né, chutar no gol, como ele fez também logo em seguida do pênalti. O Dudu salvou o jogo e é um cara que a gente precisa tratar bem. O Palmeiras está tratando muito mal um dos seus maiores ídolos, principalmente nos últimos 15 anos aí. O Dudu é uma marca desse Palmeiras tão vitorioso que conseguiu tantas coisas. Abel estava tratando mal e a diretoria também. O Dudu prova, claro que ainda está muito longe do que era o Dudu e acredito que nem vai voltar a ser aquele Dudu que a gente já viu. Mas ele é importante, é um ídolo e a torcida precisa ver esse cara em campo e esse cara tem chance de dar muito resultado ainda. É só ver grandes jogadores de outros times com a mesma idade do Dudu também dando resultado. Precisa ter o Dudu em campo, porque o Dudu é um ativo do clube e se o ano que vem não for ficar com ele, aí a gente conversa disso para o ano que vem. Falando dos outros jogos, né? O São Paulo conseguiu amassar o Corinthians, que para mim, o Corinthians chegou à marca hoje de 28 jogos e 28 pontos. Para mim o Corinthians está aí, né? Acredito que se nas próximas 3 rodadas o Corinthians não conseguir pelo menos 2 vitórias, o Corinthians, para mim, já está moralmente rebaixado. Porque é um time que não consegue
vitórias. E o São Paulo vinha, né, numa derrocada que foi desclassificado, o time estava ali oscilante, até os torcedores já falando mal do técnico e de alguns jogadores do time. E o Corinthians toma um vareio de bola hoje. Se justiça fosse feita, para mim o jogo podia ser um 0-0, 1-1, estaria ótimo. Mas o Fagner, como sempre, conseguiu ser um cara... Não posso nem falar as palavras que eu penso desse jogador, que para mim ele é ridículo como jogador. O cara pisou no tornozelo, tomou um amarelo e o Fagner fez piores dessa aí, foi expulso e conseguiu estragar o jogo do Corinthians para ficar pior. Para alegria dos palmeirenses, para tristeza também, né? Porque o São Paulo venceu. E aí depois teve uma cotovelada na cara e aí o jogo desandou de vez. O São Paulo vinha tão mal que ainda com 2 jogadores a menos tomou um gol do Corinthians e ficou aquele clima meio estranho. Eu tava assistindo o jogo e ficou aquela coisa, será que nós vamos perder? Mas aí o Corinthians já tava completamente, vamos empatar, né? No caso, o Corinthians poderia empatar. Mas aí já ficou aquele negócio, o jogo de amigos, porque não tinha mais ninguém na defesa do Corinthians. O São Paulo tocou a bola, saiu na cara do gol, fez o terceiro e aí jogou as esperanças dos corintianos no lixo. E corintianos, se preocupem, tá? Essa palhaçada aí de time grande não cai, time não sei o que lá não cai, não sei o que lá, não sei o que lá, tem um monte de time ruim. Essa parada aí já derrubou um monte de time e o Grêmio tá nesse desespero também, mesmo com o empate com o Botafogo, que foi bom, se você for pensar em todo o contexto que o Grêmio tá passando, mas prejudica muito o time grande. E quando o time grande entra nessa situação, a torcida pesa muito, o elenco pesa muito e o técnico, na maioria das vezes, não consegue resistir a esse tipo de pressão, porque é muito complicado estar em time grande com essas situações. E, para falar aqui, para ser bem sincero, pelo bastidor que vive o Corinthians, de um monte de dívida, um monte de palhaçada, tem mais que cair mesmo. Tem que cair porque é um time que faz fora de campo muita palhaçada, muita sem vergonhice. Então, nada mais justo que dentro de campo o Corinthians cair. E fique esperto também Fluminense, que conseguiu perder para o pior time do campeonato, que é o Atlético Goianiense. Uma rodada maluca, que deixou o Palmeiras mais perto do título. O Botafogo e os botafoguenses com uma preocupação gigantesca de mais uma vez viver um dilema, né, de perder o título. Para mim, foi uma rodada maravilhosa. Para o Palmeiras foi bom. Para quem tá lá embaixo na briga, deu uma confusão maior ainda, principalmente por causa da vitória que ninguém esperava, né, do Atlético Goianiense em cima do Fluminense. E aí deixa ali o Corinthians de volta na zona do rebaixamento. E o Vitória, que poderia ter dado uma mexida ali mais ainda, né, de ter distanciado, acabou perdendo para o Internacional. E aí ficou ali um bloco separado de pelo menos 4 times ali, tirando o Atlético Goianiense, que para mim já caiu. Tem 4 times ali especificamente na briga por esse rebaixamento e com 2 grandes, que é o Fluminense e o Corinthians, que aí vão se degladiar para ver quem sai dessa briga aí e quem fica, né? Para mim, se o Corinthians não conseguir pelo menos 2 vitórias nessas próximas 3 rodadas agora, é um time que já está moralmente rebaixado. Tá brigando nas outras competições, mas fica um ambiente muito hostil, até mesmo porque vem um clássico contra o Palmeiras. E aí, Palmeiras, vamos lá, né, fazer o nosso serviço de passar o carro no Corinthians e aí, quem sabe, já entregar de vez a chave pro Coringão jogar a Série B e a gente dá muita risada. Botafogo preocupado, Palmeiras na cola e agora é ver se o Palmeiras consegue o tri do Brasileirão. E Abel, para mim, já é o maior treinador, não da história do Palmeiras, mas da história do futebol brasileiro, com títulos e com time que joga pra frente. Um abraço e eu fui.